Bom, tá gravando a aula aqui. Certo, beleza. Tela compartilhada. Tá certo. Ok, vamos lá. Bom, então agora a gente vai falar aqui da qualidade da decisão. A gente falou bastante sobre tomada de decisão, né? Então agora a gente vai falar da qualidade da decisão. Bom, falar de qualidade de decisão permite que a gente distingua três características principais que possibilita uma avaliação da qualidade dessa decisão que a gente toma. Então, a gente tem aí no caso três características. Uma delas seria a satisfação dos interesses envolvidos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos colocar no nível gerencial de uma empresa. Tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 gerentes. Aqui poderia ser também nível de diretores de uma empresa. Tá? Então eu tenho 4 indivíduos que estão envolvidos no processo de decisão, tá? De uma empresa. Então, o que eles decidirem sobre determinado assunto vai fazer com que eles sigam um caminho. Tá? Se eles podem tomar um caminho A, um caminho B. O caminho A pode ser um caminho mais positivo, o caminho B um caminho que vai levar a uma decisão, no caso, negativa. Né? Assim, mas todos eles vão decidir por um processo, né, tomar decisões que façam que no final eles cheguem a uma satisfação positiva, né, do que eles decidiram, tá? Numa reunião, por exemplo. Ok? Então isso é um fator. Então a satisfação de todos eles nesse processo decisório é uma das características que envolvem aí a qualidade da decisão. Então, eles querem estar satisfeitos na decisão que eles tomaram. Então, vamos dar um exemplo. Tá? Eu tenho uma empresa. Essa empresa fabrica cerveja. E essa empresa de cerveja, ela já é multinacional, tá? Só que ela gostaria de entrar num novo país, certo? Então ela já atua no resto do mundo aí, mas ela quer entrar num novo país. O que acontece? Eles vão ter que tomar uma decisão se é viável ou não entrar naquele país, tá? Como uma fábrica nova, por exemplo. Estão buscando um mercado novo, tá? E aquele mercado pode ser promissor, né? Então eles vão ter que tomar uma decisão. Se a decisão não for boa, pode ser que no futuro eles tenham perda aí eles tenham custos, né, além do que eles queriam, e eles vão perder tempo e dinheiro no final das contas, né? Então eles vão ter que tomar uma decisão muito importante. E essa decisão vai passar por uma diretoria, por uma gerência, etc., né? Cargos altos aí dessa empresa. Então a decisão que eles tomarem tem que ter uma satisfação dos interesses envolvidos, de todos que vão tomar a decisão. Ok? Para que ela tenha uma qualidade boa, né? No final, tudo dê certo aí, né? Ok? A outra característica que envolve
a qualidade de uma decisão é a adaptação dos meios necessários ao alcance dos objetivos traçados. Então, o que seria isso? Então, vamos supor que eu tenho um objetivo que eu quero chegar num processo. Tem um objetivo lá. Para chegar nesse objetivo, eu vou ter que passar por várias etapas. Ou eu posso pensar que eu vou passar por várias decisões. Então, vou ter que passar pela decisão 1, passar pela decisão 2, passar pela decisão 3 e assim por diante. Então, esses são os meios que eu vou ter que passar para chegar no objetivo. E o meu processo é tudo isso aqui. Tá? Tudo isso aqui. Só que assim, para chegar no objetivo, e mesmo passando pela decisão 1, pode ser que o que eu decidi aqui na minha decisão 1, eu ainda tenha que passar por adaptações. Nem tudo que eu decidi vai ser como... Eu vou bater o martelo, sabe? Decidi que 1 vai ser assim, então ela vai ser assim, não vai mudar mais. Não. Eu ainda vou ter que passar por adaptações da decisão 1. Ok? Aí, passei pelas adaptações da decisão 1, vou para a decisão 2. Cheguei na 2, tomei a minha decisão, mas ainda tem os problemas que eu vou ter que resolver para melhorar a qualidade da decisão. Então, eu vou ter que passar por adaptações dentro da adaptação 2. Fiz todas as adaptações necessárias, passo para 3. Tomo a decisão 3, mas ainda tem adaptações. Faço as adaptações e chego ao objetivo final. Portanto, pessoal, eu vou sempre precisar de adaptação dos meios necessários, né, para chegar no objetivo traçado, que é o objetivo final. Ok? Então, essa aqui seria uma outra característica da qualidade da decisão. Vamos dar um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um esquema, tá? Um esquema simplificado, né? Então ele está simplificado, de um processo de produção de etanol. Ele utiliza milho como matéria-prima. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o milho, ele vai sofrer, numa primeira etapa, o processo de hidrólise. Depois, numa segunda etapa, ele vai sofrer um processo de fermentação, chegando no produto final, que é o etanol que nós queremos. Os resíduos, então CO2 e água aqui. Tá? Então vamos supor que no processo 1, eu tive que tomar uma série de decisões para que a hidrólise ocorresse. Entretanto, eu tive uma série de problemas ali que me forçou, por exemplo, a adaptar as condições desse processo. Então, tive que fazer as adaptações aí necessárias, né? A partir daí, finalizando todas as adaptações do processo 1, eu tive que ir para o processo 2, de fermentação. Só que aí, eu tive mais uma série de problemas aqui que aconteceram, que eu tive que tomar mais decisões e adaptar ao processo 2. No final das contas, eu finalizei todas as decisões que eu precisava e cheguei à obtenção do etanol. Ou seja, cheguei ao objetivo traçado. Então aqui você vê que as condições do problema, né, fizeram com que eu tivesse adaptações que eu tivesse que seguir. Tá? Senão não chegaria na obtenção do etanol como produto final. Ok? Então, a gente vê que a adaptação dos meios necessários para alcançar os objetivos traçados é importante para a qualidade da decisão. E o último, pessoal, que é um objetivo dentro da qualidade de decisão, é a consistência do curso da ação. Tá? Consistência do curso da ação. Então,
Vamos supor que eu tomei uma decisão aqui no início e o curso da ação vai acontecendo e eu chego até o final do meu objetivo aqui. Beleza? Entre o decorrer do curso da ação, após a tomada da sua decisão, eu vou ter uma série de eventos aqui, ó, que eu vou ter que vão acontecer ou que eu programei, tá? Eu posso ter programado esses eventos e eles vão ter que ser respeitados. Por quê? Porque eles fazem parte do curso da ação. Então, para que o curso da ação seja executado, eu preciso seguir esses eventos até chegar no objetivo final. Tá? Então, se eu seguir esses eventos, eu vou estar tendo uma consistência. Eu não vou estar desistindo de processos e voltando ao estágio inicial onde eu estava, né? Eu vou ter uma consistência programada até chegar ao objetivo final. Então, a consistência do curso da ação é importante dentro da qualidade de decisão. Ok? Aí eu tenho um fator aqui, pessoal, que é chamado de decisão racional. Nesse artigo aqui, tá? Truth and Possibility, que é citado por esse autor, Pimentel, esse outro autor afirma que uma pessoa, quando ela toma uma decisão, ela vai buscar coisas que ela deseja para si mesma e também para outros. Normalmente são coisas positivas, né? Bens, né? Por exemplo, positivos. E ela sempre escolhe o curso de ação que vai levar, na opinião dela, né, a maior soma desses bens. Fatores positivos, tá? Então, esse autor ele valoriza o conceito da consistência do senso de ação. Ele tem um senso de ação, a pessoa. Tá? Que, no caso, o objetivo dele é alcançar a maior soma de bens possíveis àquela pessoa. Trazer aspectos positivos para aquela pessoa. Dentro da decisão racional ainda, esse conceito de consistência, ele pode ser baseado em dois princípios. O primeiro, a gente não deve aceitar crenças incompatíveis. Então esse seria um dos primeiros princípios, né? E não devemos aceitar uma crença, tá, sem também aceitar as suas consequências lógicas. Então, eu tenho uma crença e isso vai ocasionar uma série de consequências, tá? E eu estou preparado para aceitar essas consequências? Então eu tenho que estar preparado para elas, né? Ok? Uma crença incompatível aqui, que eu posso citar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo imaginar uma aqui, né? Por exemplo, eu estou andando na rua e eu vejo um acidente de carro e bate um carro, assim, eu tenho um carro e um outro carro, né? Esse carro aqui, ele estava na direção correta. E aí vem um outro cara aqui na contramão. Tá? Aqui é a direção da rua. Esse cara que está na contramão, por exemplo, ele está com um carro conversível, vermelho, um carro, uma Ferrari, por exemplo, tá? Aí eu imagino o seguinte, né? Como eu vi esse cara aqui, que é um carro simples, um carro popular, ele está passando na rua, e aí eu vejo que esse cara da Ferrari estava na contramão e ele bate nesse cara aqui. O que acontece? Significa que eu que estou vendo, eu que sou observador, estou vendo de fora, eu fico imaginando assim, poxa, mas aquele cara que tem a Ferrari, ele é um cara, deve ser um cara rico, né? Ele acha que ele pode fazer qualquer coisa.
Então, as pessoas ricas podem fazer qualquer coisa, então elas podem causar mal para os outros, né? O que aconteceu aqui? Eu criei uma crença. Essa crença não significa que ela é verdade. Tá? Só porque eu observei que uma pessoa que tem dinheiro, ela pode nem ser o dono do carro, tá? Mas na minha cabeça eu já criei alguma coisa, acreditei que aquilo é verdade. Essa crença, ela pode ser então uma crença incompatível. Então eu estou aceitando uma crença incompatível, tá? Que é a pessoa que tem dinheiro, que eu vi ali, né? Ela pode fazer o que ela quiser, então ela está andando na contramão e vai causar um acidente. Como eu falei, o carro pode nem ser dessa pessoa, ele pode ser roubado, você não sabe. Então você tem que tomar cuidado com as crenças que você aceita, porque você pode estar entrando num caminho que é aceitar uma crença que é incompatível, né? Ok? Ainda dentro da decisão racional, então o processo de criação da crença, ou grau de certeza, né, que eu vou ter, a partir de observações dos fenômenos propostos por Pimentel, né, esse autor, ela pode ser representada pela figura abaixo, né, com adaptações. Então, o processo de criação da crença, como que seria? Então, eu tenho uma evidência. Naquele exemplo que eu dei, a evidência seria você observando o carro popular e a Ferrari vindo na contramão. Certo? E a pessoa que está dirigindo a Ferrari. Eu acredito que aquela pessoa seja rica e ela pode fazer qualquer coisa porque ela é rica. Então, essa aqui é a crença que eu tenho. Então, criou-se aquela crença no momento dessa evidência que eu estou observando o fato. Tá? Então, eu observei aquele fato e assumi ele como verdadeiro para mim. Mas isso não é verdadeiro. Aí, o que acontece? Eu formulei essa crença quando eu vi esse fato. Certo? E aí eu já fiz uma proposição no meu cérebro, né? Eu crio uma hipótese para mim mesmo. E aí, se eu aceito aquela crença, o grau de certeza da hipótese, aumenta até que eu acredite piamente naquela crença. Então eu vou ter uma hipótese confirmada no meu cérebro. Aí eu criei a minha crença. Tá? E aí, para tirar isso, você precisa trabalhar depois, fazer um trabalho neurolinguístico muito forte, né, na sua mente para tirar aquela crença. Ok? E aí tem o termo chamado medidas de probabilidade subjetiva. O que seria isso? O que é probabilidade subjetiva, pessoal? Probabilidade subjetiva eu posso, num termo popular, né, dizer que é o palpite, o famoso palpite. Então, ela é um tipo de probabilidade de alguma coisa acontecer, tá? Com base na própria experiência da pessoa ou julgamento pessoal. No caso daquele carro que vinha vindo, né, o carro popular e a Ferrari, no exemplo que nós demos, eu acreditei na minha experiência anterior que pessoas ricas querem fazer tudo que elas têm poder para fazer qualquer coisa, então elas podem fazer coisas erradas e aí vai acontecer acidente, etc, etc. Então eu fiz um julgamento antes. Para criar minha crença, eu precisei de experiências que eu talvez tive lá no passado, né? E pré-julgamentos que eu já tivesse antes, né? Ok? Então, essa probabilidade subjetiva, ela não se baseia em dados do mercado. Por exemplo, eu precisaria avaliar numa decisão, né? O que está acontecendo realmente naquele ambiente e não utilizar experiências minhas para julgar uma decisão. Tá? Eu posso avaliar informações históricas que realmente aconteceram, né, para me ajudar.
Mas fazer um julgamento, ainda mais com as minhas experiências, que talvez nem sejam tão positivas, né? Pode ser negativas, isso é prejudicial para a minha tomada de decisão. Tá? Então, isso não é muito bom. Aqui a gente tem um fluxograma, tá? Que são esses bloquinhos em sequência. Tá? Nesse processo de obtenção das medidas de probabilidade subjetiva. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem as ações alternativas que eu vou tomar devido àquele evento que aconteceu, tá? E ela é tomada em cima da decisão que eu preciso tomar. Para escolher quais das ações alternativas eu vou ter que selecionar, né? Eu vou ter indicadores, por exemplo, que vão me falar se ela é boa ou não. Então, são os indicadores de preferência. Eu vou ter medidas de utilidade que vão, por exemplo, ordenar as minhas preferências, tá? Então, eu vou ordenar as minhas preferências. Eu vou ter aspectos subjetivos, que são os graus de crença. Eu vou ter teste de consciência, né? Testes de consistência, perdão, tá? Relacionado à consistência que a gente falou lá atrás. E aí, tudo isso vai me gerar medidas de probabilidade subjetiva. Ao invés de simplesmente colocar na minha decisão os meus julgamentos pessoais, eu posso fazer medidas de probabilidade subjetiva utilizando esse modelo. Isso pode reduzir os meus julgamentos negativos, né? As experiências negativas que eu tive na hora de tomar uma decisão que envolva bastante fator intuitivo, né, ou subjetivo. Então, existe essa probabilidade subjetiva que me ajuda a tomar a decisão, quando aspectos subjetivos são importantes na tomada da decisão. Bom, e a gente tem aqui, ó, dentro da racionalidade de decisão, o valor da decisão vai depender do quê? Dos pesos que atribuímos a cada princípio da decisão. Então, vamos supor que eu tenho 10 decisões aqui. Eu posso atribuir a cada uma pesos, né? Então, a decisão 1, de 0 a 10, eu dou um peso 5 para ela. A decisão 2, de 0 a 10, eu dou um peso 7. E assim por diante. Então, no final das contas, eu posso somar esses pesos, né? Ter uma soma aqui, ó, no final. E aí eu sei qual decisão é mais importante para mim. Ah, a decisão número 2 é muito mais importante para mim. Tá? Então, eu vou avaliar a minha decisão em relação a essa decisão 2, tá? Ok? E aí, ó, outra questão do valor da decisão racional vai depender dos valores, né, utilidades que cada ação alternativa significa para nós. Também das expectativas de sucesso de cada ação, dos valores simbólicos que queremos atribuir às ações alternativas, né? Por sua vez, dependem da visão conjunta de todas elas no contexto considerado. Então, tudo isso, pessoal, é o valor da decisão racional e a sua dependência. A gente tem também obstáculos a uma decisão da qualidade. Nem tudo é flores, né? Então, dentro de uma tomada de decisão de qualidade, nós temos que tomar cuidado com os obstáculos. Então, por exemplo, tenho aqui o meu administradorzinho, tá? E por mais vontade que esse administrador ele tenha de não se deixar influenciar, tá, por diversas dificuldades que aconteçam ao seu redor, tá? Ele está cheio de dificuldades aí, por mais obstáculos que ele tenha, eu preciso tentar ser o mais racional possível
tá? Tentando evitar de trazer as minhas emoções, principalmente negativas, né, nessa tomada de decisão. E aí, o que a gente vê? Que algumas limitações, elas são de cunho pessoal do administrador, certo? Quais são essas limitações? Então, por exemplo, eu posso ter forças do hábito. Esse administrador, ele tem uma série de hábitos negativos, tá? Que ele não consegue melhorar isso. Então, isso é negativo para a decisão racional e para a decisão em geral, né? Por exemplo, ele tem muita distração, ele tem pré-julgamentos, ele tem crenças, valores negativos, pessoais, tudo isso é um obstáculo para a tomada de decisão. E se ele se deixar influenciar por isso, a equipe vai se prejudicar no final, né? Bom, outras dificuldades aí que surgem também como obstáculo na decisão de qualidade, né, é o caráter político da decisão. Tá? Se a decisão depender de várias organizações, por exemplo, e existe uma certa política que você tem que respeitar entre as organizações, você pode sofrer com isso. Então você tem que ter uma boa gestão aí, tanto de nível de relacionamento entre essas organizações, para que não tenha problemas, né, entre esses órgãos da empresa. Outro fator, né, que prejudica a decisão racional é a dificuldade do ambiente. Tá? Essa dificuldade que o ambiente possui pode gerar uma decisão que leve ao fracasso. Então você vai tomar uma decisão que no final vai ser prejudicial para você. Exemplo: fatores ambientais que prejudicam o desenvolvimento de uma empresa. Flutuações da política econômica do governo. A gente sabe, principalmente durante a história brasileira, né, que o governo ele criou políticas monetárias aí e políticas governamentais que prejudicaram muito a população brasileira ao longo dos anos, principalmente a população pobre e a questão também empresarial, né? Então, empresários, microempresários, os trabalhadores em geral, né? O governo tomou iniciativas que prejudicaram em muito essa população, as empresas que estão dentro delas, microempresas, etc. Então, isso é um fator ambiental. Isso prejudicou a decisão desses órgãos, tá? Instituições, empresas, microempresários, etc. Então, isso também, além dos fatores subjetivos, né, que a gente citou, prejudica o funcionamento da tomada de decisão. Tá? E, por último, aqui a gente tem o fator tempo. Tá? A urgência sempre é um fator que influencia na tomada de decisão. Tá? Então, você tem que considerar sempre o fator tempo na sua tomada de decisão. Beleza. Nós chegamos agora num ponto que nós vamos ter que fazer um exercício. Tá? E eu vou dar um tempo para vocês fazerem, que nem ontem. Tá? Vou falar o que é o exercício. Então vamos lá. Então é o seguinte, olha, eu selecionei para vocês um texto, tá? Ele é um trecho do discurso feito por Robert Rubin. Ele foi, pessoal, secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Trabalhava com a parte monetária aí, lá na Casa Branca dos Estados Unidos.
E ele fez esse discurso numa durante aí a solenidade da formatura de alunos da Universidade de Nova York. Isso foi em 1999. Tá? E ele coloca pra gente, ele fala um pouco sobre as decisões que ele teve na vida dele e a importância que isso teve para a vida dele. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou dar um tempo para vocês vão ler esse texto. Eu vou enviar no WhatsApp o texto. Esse texto faz parte aí daquele trabalho que tem que ser feito aí para a questão de presença, né? Dos 25% lá. Então, vou mandar o texto para vocês. E a pergunta ela está no próprio texto. Então, só um instante, eu vou só sair daqui. Deixa eu interromper aqui. Ok, então eu enviei o texto lá no WhatsApp, tá?